Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais um podcast OCP, onde eu entrevisto aqui pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que foram aprovadas em uma das duas provas da certificação da OCP. E hoje a gente vai falar com o Rogério, um grande profissional sênior aí que faz parte da nossa mentoria hoje. Ele foi aprovado na prova 082, ele entrou na mentoria realmente com esse objetivo da certificação e está no caminho aí para tirar a certificação da OCP. Conseguiu concluir essa primeira etapa e eu vou estar fazendo esse bate-papo com ele aqui para a gente poder falar um pouquinho como que foi o jeito, a forma de se dar, como foi o ritmo da prova, para a gente poder contribuir com outras pessoas que também estão em busca dessa certificação. E Rogério aí está na área com a gente. Tudo bom, Rogério? Opa, boa noite para todo mundo. Como é que tá todo mundo? Como é que tá, Guilherme? Tudo bem? Show de bola, meu irmão. Por aqui tudo certo. Um prazer estar falando contigo. Primeiro, meus parabéns aí, cara. Muito bom. Obrigado. Ser Obrigado. aprovado nessa primeira etapa aí da certificação. A gente tem visto aí, acompanhado de perto a sua dedicação, enquanto que você está empenhado em tirar essa certificação, e o primeiro passo já foi dado, né? Não só tirar a certificação, mas também me atualizar na parte de banco de dados Ora 19C, né? Exato. Eu acho que eu tenho a agradecer primeiro você, Guilherme, o JP, o Ricardo, o Edson, Woodson também tem participado com várias, e o Davi também, que acabou me ajudando várias vezes aí, que faz parte do grupo, né? Agradecer esse pessoal, porque realmente essas aulas, na verdade, sem dúvida, o objetivo final é para tirar a certificação, mas tem me ajudado muito na minha atualização. Por causa, assim, eu tenho muitos anos de vida, assim, trabalhando em Oracle. Eu trabalho com Oracle desde o Oracle 7. Tenho mais de 30 anos em Oracle. Porém, essas novas versões, principalmente com Multitenant e uma série de outras novidades, eu não estava muito bem afiado. Então, essas aulas não só me trazem uma, vamos dizer, me trazem segurança para que faça a prova, mas também até no meu serviço. Isso tem me ajudado bastante, né? Isso que eu acho que é até o principal, tá? Eu acho que é até o principal. Tá? Essa é que é a mentalidade, né, cara? Entender que a certificação é só uma consequência daquilo que a gente sabe. Exato. E, Rogério, vamos lá, você está falando de que cidade, meu irmão? Eu falo de São Paulo, de Santo André. São Paulo, show de bola. E tem muito tempo que você atua com o banco de dados Oracle, você atua... 30 anos. 30 anos já? 30 anos, né? Eu já trabalhei em vários países, eu fiz muita implementação na Finlândia, porque eu trabalhei na Nokia, trabalhei também nos Estados Unidos, em Atlanta, também trabalhei na Europa, na Alemanha, na França, claro, sempre remotamente, né? Porque eu trabalhava na Alcatel-Lucent, e na Alcatel-Lucent eu tive a oportunidade de trabalhar mais de 10 anos no grupo internacional. Então, nesse grupo internacional, eu prestava serviço lá fora bastante. Depois que perdemos a conta da Nokia, a empresa onde eu trabalho, eu trabalhei na Braskem, na Claro, também espera um pouquinho, em várias empresas multinacionais, né? Muito bom. E, Rogério, eu acho que a primeira coisa a destacar aqui, cara, é você, depois de 30 anos atuando como DBA, está mostrando realmente que tem que se manter atualizado, cara. O quanto não, isso é importante, né? Eu não estava dando muito valor. Na verdade, eu tirei só apenas a certificação do Oracle 7, para ser sincero, porque veio de graça. Teve uma oportunidade, antigamente tinha um grupo de usuários Oracle, que você entrava lá e você pagava para assistir as novidades que a Oracle ia lançar, e quem entrava nesse grupo, muitas vezes tinha prova gratuita. Então eu fiz o Oracle 7 nessas condições. Depois eu fiz os treinamentos do Oracle 8, o treinamento do Oracle 9, 10, 11, 12, mas eu não me preocupava em tirar a certificação, porque todo mundo me conhecia como o cara do Oracle, o cara que conhece muito bem Oracle. Porém, agora eu devo estar trocando de empresa. Então, nessa troca de empresa, o pessoal já não me conhece. Então, o que acontece? A certificação é super importante, por causa que o cara fala, olha, o cara tem certificação. Daí ele vai... Senão, a porta está fechada logo no início. Então, é por isso que eu estou tirando as certificações, né? Embora que, assim, entre nós, assim, eu acho a certificação
não é uma prova que o cara conheça Oracle. É uma prova que o cara passou na prova, mas assim, prova que o cara estudou, né, Oracle. Mas não é uma prova que o cara conhece Oracle de verdade. Na Oracle mesmo, você vai conhecer na vivência da vida. Eu conheço muitos DBAs sêniors, excelentes, mas muito bons mesmo, que não têm certificação, né? Sim. Mas eles são excelentes DBAs. Mas tem esse problema. Amanhã eles vão sair da empresa, trocar de empresa. Quem conhece ele é dentro da empresa onde ele trabalha ou dentro daquele grupo, né, que ele trabalha. Então, pode ter dificuldade, como eu posso estar tendo, né, em ser conhecido em outras empresas. Então, se tiver certificação, já abre uma porta. Daí você entra, daí você mostra quem realmente você é. Então, eu costumo acho dizer, muito Rogério, importante. que é uma das provas, uma das evidências que você, de fato, está se atualizando. Sim, Então, sim, é sim. um indicador interessante que o mercado olha. Eu acho que para você fazer uma prova, principalmente de OCP, você tem que ter um raciocínio lógico também, Tem isso que estudar exercita, muito, tem que tem que estudar estudar muito. muito, tem que ter um ritmo de estudos. E eu acho que são questões complementares, né? Eu acho que sempre houve muito aquele mito, né? Certificações ou experiência. Só que não é um ou outro, você tem que ter Não, os eu acho que dois. tem que ser os dois, exatamente. Exato, Exatamente. E eu estou exato. buscando isso, ter os dois, né? Eu tenho E, experiência, eu tenho uhum, vivência em Oracle, só que eu não tinha as últimas certificações. Então, eu vou tirar o OCP 19C, depois eu vou ficar sempre atualizando, para não ter mais esse problema na minha carreira, né? E, legal. Deixa eu só te perguntar algumas é, coisas aqui, só para a gente poder dar tá, sequência. Então, você foi aprovado na primeira prova da certificação da CP, na prova isso, 082. isso. Com quantos por cento que você passou nessa Fui prova? com Me diz aí. 81%. Muito 81. bom, cara. A nota mínima, se não me engano, era 60, alguma coisa, né? 60%. É 60% para 60%. passar. É. E quantos anos você tem hoje, Rogério? Hoje eu tenho 59 anos. Que legal, cara. Que legal. 59 anos buscando certificações, se atualizando. Não, Cara, um grande exemplo aí para nossa comunidade. porque na verdade, assim, para um DBA, assim, não existe muito a idade, por causa que a experiência conta bastante. Então, só que eu não dava muito valor às certificações, mas hoje eu vejo que abre muitas portas. Então, é uma coisa que eu estou buscando, né? E Muito já bom. tirei a primeira, agora já estou começando, já estou no meio do treinamento do 83. Então, Que eu pretendo legal. mais um mês e meio, eu já tiro a certificação do 83. Que legal. E Tá? você acha que isso está te ajudando a te atualizar para o Oracle 19C? Você já tinha muita experiência no Ajuda 19C? demais. Você está Não, vendo já muita tinha coisa que você não experiência. tinha feito dentro de projetos, por Sim, exemplo? sim, sim. Eu tenho tido mais tranquilidade em trabalhar, principalmente multi-tenant, quando eu até conhecia, mas quando ia duplicar, é aquele negócio, a pessoa quando é sênior, você acaba sabendo se virar. Então você vai através da documentação, vai atrás de tudo, você sabe, você consegue fazer, mas com muito mais trabalho. Hoje eu estou fazendo as coisas com muito menos trabalho. Então, assim, eu já sei, eu já vi nas aulas isso, eu sei que tem um jeito para fazer lá, eu simplesmente vejo quais os comandos direitinho e sai muito mais rápido a solução, né? Então, geralmente o problema é jogado para você e você tem que dar uma solução no problema para a empresa. Então, com esses treinamentos que eu estou fazendo, está me facilitando muito. Que legal, Rogério. E deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação à prova 082, você achou o nível das questões? Tinham muitas questões que precisam ser testadas na prática, que é importante? Ou se você estudar só a teoria, você acha que é possível ser aprovado? Não, tem que testar na prática. Hum. Principalmente tudo tem que ser testado. O número de máquinas virtuais que eu tenho na minha máquina aqui eu tenho 2 máquinas para hack, tenho 2 para DataGuard, tenho 2 para Golden Gate, eu tenho uma com a SM e com Muito grid bom. e com um banco de dados single, e o outro quando tem hack tem o grid, né? Então, assim, aconteceu um problema, eu já vou lá, já faço o teste na minha máquina virtual. E teoria é muito importante, mas é você estudar nos manuais, mas também testar.
Isso é fundamental, porque na verdade você vai gravar e vai aprender de verdade quando você colocar na prática, né? Quando você testar. Daí você aprende e não esquece mais, né? Cara, e é exatamente isso que a gente sempre estimula dentro É, do nosso programa, né? A gente pegar cada sim. tópico da prova, montar o laboratório, testar, revisar. Por isso que Então, assim, são aspectos importantes. eu acho que até o treinamento que vocês dão do DBA-UCM, ele é voltado para você tirar a certificação, mas é mais voltado para que você aprenda a Oracle. Total. Então É o assim. principal. Sim, porque se você fosse focar apenas na prova, você ia pegar os simulados, ia ficar resolvendo com o pessoal, só, olha, essa questão. Então, só ia focar nos simulados. Mas não, vocês estão ensinando como é que funciona o Oracle. Então, isso que eu acho que é o principal, tá? Cara, exatamente essa é a nossa proposta. E legal, cara, que isso tem sido visto dessa forma realmente por pessoas que É. realmente hoje estão no mercado. E, Rogério, muito legal, cara, a gente poder saber sua experiência de 30 anos ali com o banco, buscando atualizações. E vamos lá, meu irmão, como que foi a sua preparação para essa prova? Quanto Ó, tempo aí de estudo? eu fiz todos os treinamentos da DBA-UCM, fiz todos os laboratórios. Depois que eu acabei de fazer todos os laboratórios e tudo mais, eu foquei na prova. Para focar na prova, eu fiz os simulados que já tinha do Test King. Só que uma coisa que eu observei, muitas respostas do Test King estão erradas. E de certo modo isso é bom. Pelo seguinte, você tem que pesquisar qual é a resposta certa. Então isso me fez aprender Tem bastante. que Então testar. tem que testar e ver qual é. Claro, você pode entrar na internet e no Topic Exam e tal. Lá tem até a discussão dos DBAs. Eu ia lá também, mas também eu ia testar, ia ver a documentação. Quer dizer, cada questão do teste King, eu não peguei a resposta que está lá e falei, adotei ela como certa. Eu fui pesquisar qual era a resposta certa. E isso me fez ter muito mais segurança na prova. Porque, na verdade, a prova 082, ele é muito parecida com o Test King. Só que, assim, eles mudam algumas coisinhas em todas as questões. Então, se você não tiver... É muito importante fazer os simulados também. Por quê? A prova é em inglês. Você tem 72 questões para fazer em 2 horas. Então, você tem 1,6 minutos para fazer cada questão. Muitas questões em inglês são compridas. Você gasta mais de 2 minutos para ler e entender a pergunta. Para depois tentar analisar e responder. Você gasta 3 minutos. Então, você já matou uma questão. Então, é muito importante fazer os simulados, porque você tem que... quando você cair na prova, tem uma assim, é muito parecido com com o simulado, mas não é igual. O que muda é uma frasezinha. Geralmente o pedido, por exemplo, tem no simulado, tem assim, tem 2 tabelas, Sales 1, Sales 2, os dois têm a mesma estrutura. Quero saber qual os dados que estão no Sales 1 e que não estão no Sales 2. Qual a função que você usa? É o minus. Sales 1 menos 1. Só que na prova caiu exatamente igual. Só que falava assim, só que eu quero saber qual os registros em comum no Sales 1 e no Sales 2 da Intersect. Então, sabe, mas me poupa tempo não ter que ler toda a questão, eu só leio a questão mesmo. Eu dou uma olhadinha e depois já vejo a questão e já respondo. Mas se eu tivesse que analisar do zero e nunca tivesse visto a questão, eu ia perder uns 1 minuto e meio, porque isso é muito importante para quem vai fazer a prova. Medir o tempo que você vai gastar para fazer 72 questões. Entendeu? Por causa que não está na nossa língua. Eu falo inglês e eu não tenho dificuldade com inglês, porém, você gasta mais tempo com inglês do que lendo em português. Por causa que não é só língua nativa. E mesmo assim, eu consegui acabar a prova em 1h45, que restou 15 minutos para fazer a revisão, porque você vai marcando as questões que você ficou em dúvida. Daí eu consegui voltar nas questões que tive em dúvida e consegui
resolvê-las, pelo menos uma ou duas eu consegui salvar, né? Então, assim, é importante ter simulado, mas não usar o simulado para decorar, não. O simulado é para você estudar, é saber onde você está com os pontos fracos, e nesses pontos fracos, olha, o que eu refiz de aula do JP, porque tinha assim, eu disse, pô, como é que era mesmo esse negócio vamos dizer, sei lá, vamos falar de um revoke, de alguma coisa diferente. Aí eu ia na lição que ele tinha dado, eu assistia de novo a aula. Ah, agora entendi. Daí eu disse, não, tem que ser essa questão. Então, quando eu fui fazer a prova, boa parte da prova, eu já tinha visto as questões e eu só prestava atenção no que ele estava pedindo. E daí eu ia na resposta certa, né? Muito bom. Muito Mas bom. É isso, né? E, Esse foi o meu Rogério, método para estudar para a prova, né? O legal é que a gente sempre incentiva a estudar exatamente dessa forma. Antes de ir para o simulado, entenda o conceito, faça o seu laboratório, pratique, entenda a coisa, veja a coisa acontecendo. Ali vai dar erro, você não vai entender, você vai ter que fazer de novo. E faz parte do processo, tem que ter essa paciência. Aprenda o Oracle de verdade. Aprenda o Oracle de verdade. Não depois, fique só para a prova. Exato. Porque a prova é consequência. Exato. Utilize o simulado no processo de revisão. Agora eu já estudei todo o conteúdo, já entendi os conceitos, já fiz os labs, beleza. Com isso, as chances de ser aprovado aumentam demais. E sim, é claro, para você ver aí, ó, você é um cara que estava até nos bastidores me falando que queria ter tirado 90% e tal. Queria. Mas por que isso acontece? Um cara que tirou acima de 80% de aproveitamento, uma prova que pedia 60%. Por quê? Esses elementos da base estão muito consolidados, de entender o conceito, de aplicar na prática e ir para cima do simulado realmente no processo de revisão para poder pegar aquele ritmo de prova realmente. E vamos lá, meu irmão. O que você achou do nível... Você que é um cara de 30 anos de experiência, é legal que é um mito muito grande aqui, que as pessoas perguntam muito. O nível da prova 0TT2 é o nível de um júnior? O que você achou? Não, é assim... Pelo que é cobrado. Às vezes você tem que colocar em percentagem, né? Porque é o seguinte, vamos falar o seguinte, 30% da prova é de nível de júnior, sim. É um nível muito simples, né? Mas tem 30% também de nível de sênior. Então, O que você achou que caiu na 082 que é nível de sênior? Me diz aí. Questões, por exemplo, de configuração de SQLNet, por exemplo, tem algumas questões um pouco mais complicadas. Tinha algumas questões assim que eu achei que eram mais elaboradas, tá? Que inclusive não estavam no simulado. Então, eu vou falar de 20% a 30% era de sênior. Então, eu vou falar o seguinte, os outros 30% de júnior. E outros, vamos dizer, o que está faltando 50%, 50%. Ficava entre júnior e pleno, vai. Júnior e pleno. Júnior e pleno. Que tinha para sênior, assim, era umas 20% a 30% de perguntas. Não eram muitas, não. A maioria, a grande maioria, os 30% a 40%, era de júnior. 30% a 40%. Mas depois tinha uma intermediária e depois tinha algumas questões que eram um pouco mais elaboradas, né? Mas dava, assim, como a prova é para você ganhar 60%, você passa. Então, assim, se uma pessoa tiver um nível de júnior, você vai acertar os 40% de júnior, mais 20% só do pleno. Pode errar as perguntas de sênior, entendeu? Então, você consegue passar. Que legal, cara, que legal. E por que a gente fala isso? Porque normalmente os tópicos de SQL e de administração em si são tópicos mais simples, né? São simples. Da administração simples. Só que da forma como é aplicada, que às vezes traz um nível de dificuldade um pouco maior, né? Porque o que acontece, quando eu falo que nível é por causa do seguinte, nessas provas tem muita pegadinha, até no verbo de inglês, de como eles usam.
Então, se você usa must be, ou should be, ou você usa can be, é bem diferente a resposta. Então, em muitas questões, eu vi que tinha, assim, minúcias, assim, na resposta, que se você não prestasse atenção, você errava. Então, por isso que eu falo o seguinte, esse já é um nível de sênior, porque o cara tem que estar acostumado, ter um bom inglês e tá bem. Então, esses são os 20, 30% que pega um pouquinho. O resto é nível de pleno para júnior, tá? Show de bola, Rogério. E me diz uma coisa, cara, até emendando nesse tema aí. Inglês, cara. Precisa ter inglês fluente? Você que é um cara que fala muito bem inglês, precisa ter um inglês fluente para fazer a prova? Não, não precisa ter inglês fluente. Fluente não, claro que não. Mas tem que saber ler bem inglês, tá? Por isso que, assim, tem que treinar nos simulados, porque o inglês não foge do simulado, o inglês do simulado. Então, vamos falar o seguinte, tem o inglês funcional. Então, você tem que ter um inglês funcional para o simulado. Então, se você treinar bastante os simulados, você vai ter um inglês suficiente para fazer a prova. Você não tem que ter inglês fluente de forma alguma, tá? Mas tem que saber esses detalhezinhos, por causa que eu peguei alguns detalhezinhos assim, até acho que caiu em alguns, né? Porque do verbo que o cara usava, eu disse, porra, ele tá de sacanagem isso aí, né? Sabe? Por isso, muitas vezes, eu falo que o OCP, assim, muitas vezes não está medindo se o DBA. Ele está medindo se o profissional é muito atento, muitas vezes, porque ele tem que ser atento para responder essas questões. Muitas vezes o cara conhece Oracle, mas quando vai responder a questão, não se atenta a esses detalhes e onde ele erra. Isso daí, como eu consegui? Treinando nos simulados, tá? Só treinando nos simulados. Muito bom. Show de bola. E vamos lá. Com relação ao agendamento da prova, como que foi aí com essa questão do novo sistema aí da Oracle? Como foi essa questão de agendar a prova direto? Aí eu tive muito problema. Isso teve muito problema, porque inicialmente eu comprei. Primeiro eu tive um grande problema para comprar a prova. Eu comprei a prova, caiu no meu débito de cartão de crédito e não caiu meu voucher. Aí tive que brigar com a Oracle, daí eu recebi um e-mail da Oracle que para cancelar no meu cartão de crédito. Eu cancelei tudo mais, tudo bem. Aí depois eu ficava porque não estava gerando os impostos. Aí até que uma pessoa da Oracle lá me respondeu e com a ajuda do nosso grupo, eu consegui comprar a prova, né? Consegui comprar a prova. Aí depois que comprei a prova, a primeira vez que fui tentar fazer a prova, não sei o porquê, assim que começou a prova, eu cliquei lá, já veio uma mensagem de erro, falando que estava com problema na minha navegação. Aí eu falei com o instrutor, e o instrutor falou, quando dá esse erro, você tem que abrir um chamado no suporte, e daí ele reagenda para você. Aí tive que abrir um chamado na Oracle, explicar o que houve, daí ele reagendou, mas daí foi tudo bem. Na segunda vez funcionou sem problema algum, né? Mas assim, foram várias tentativas até conseguir fazer a prova, tá? Essa prova online realmente funciona, mas dá um pouco de trabalho, tá? Não foi só eu, não. Muitas pessoas estão tendo problema nisso, tá? E o pior de tudo, que ligou uma pessoa da Oracle para mim e falou o seguinte, que a pessoa que cuidava disso saiu da Oracle. Então, estava meio assim, órfão de profissionais dentro da Oracle, no Brasil, para ajudar a gente, entendeu? Então, ele estava ajudando da forma que ele podia. Então, eu disse, tá bom, obrigado, mas, poxa, né? Não é uma prova tão barata, né? Devia ter uma infraestrutura um pouco melhor, né? Total. Show de bola, Rogério. E vamos lá, cara. Sua percepção, me diga uma resposta aí objetiva sobre isso. A prova, você achou ela difícil ou não? Não foi difícil, não. É só apenas cansativa, assim, você tem que ter muita atenção. Na verdade, assim, me trouxe um pouco mais de expectativa, porque foi a minha primeira, né? Depois de muitos anos. Então, eu não sabia como é que ela era. Eu tenho certeza que na 83
eu vou mais tranquilo, porque agora eu já sei como é o esquema da prova, tá? Mas não é uma prova difícil, não. Apenas o que você tem que estar preparado para a prova. Show de bola, show de bola. Então, show de bola, Rogério. Eu acho que partindo aqui para a nossa reta final, qual a dica que você daria, cara, para quem está buscando fazer essa prova de certificação? Quais são as recomendações aí do Rogério? Ó, minhas recomendações é o seguinte, tem que estudar bastante, fazer bastante, ó, primeiro é o seguinte, é o que você falou, primeiro conhecer o produto Oracle, isso é o principal, primeiro isso. Depois, para estudar para a prova, eu fiz uma coisa, assim, eu vou até falar nesse podcast, por exemplo, para treinar o tempo que gastava, eu entrei na Udemy, né? Na Udemy, né? Aham. Que eles vendem uns cursinhos lá. Eles vendem prova também. Eu vou te dizer, as respostas dessas provas estão 50% erradas. 50% erradas. Eu só conseguia tirar 30% no final delas. Mas ele tem uma vantagem. Pelo seguinte, porque você cai num emulador de questões que é igual da prova. Então, para você contar o tempo e tentar responder rápido, entendeu? Para ver o tempo, eu achei bem interessante, tá? Mas claro que você não quiser entrar. Esses cursos, esses exames da Udemy são baratos, são de R$ 30, R$ 20, são bem baratos, né? Agora, se não quiser comprar, pagar esse preço, também dá para fazer com cronômetro, né? Você pega lá, imprime sem as respostas e vai lá respondendo, né, no papel, e depois vê quanto tempo você gastou. Também dá para fazer, tá? É que na Udemy parece é muito semelhante ao da Oracle, né? Então você tem o tempo, tem o reloginho, tem tudo mais. Então assim, você já climatiza um pouco, né? Então assim, essas simulações eu acho interessantes por causa do tempo que você tem. Como eu falei antes, você tem 1,6 minutos para responder cada questão. Se você gasta 2 minutos numa questão, você já comeu o tempo da outra. Então, claro que tem que responder questões que são simples, né? O PEMON, para que serve o PEMON? Porra, você gasta 20 segundos numa dessa. Mas também tem aquelas questões que te montam uma query enorme e você tem que analisar a query. E se ela não estava num simulado, você tem que analisar a query. Então, quanto tempo demora para analisar uma query? Uns 5 minutos. Você analisar, ver direitinho, tudo mais. Então, você já comeu aí 3 questões. Então, você tem que ganhar esse tempo em outras questões. Então, esse negócio de tempo é uma coisa que é um pouco cruel, tá? A prova não é difícil. Porém, você tem que estar preparado para fazer no tempo certo, tá? Não, a prova não é difícil. Se você estiver preparado, fez todos os cursos, fez tudo, fez os simulados, você passa, cara. Você passa com toda certeza, né? Mas tem que estar Muito bom. preparado. Muito bom. É isso que a gente acredita, Rogério. Se você tiver realmente essa base, estudar não só somente por o simulado, somente com a teoria, somente com a prática. Não, com os elementos certos, com a base realmente fortalecida, isso realmente vai ter muito mais chance de aprovação e exatamente esse é o resultado, cara. Aprovação acima de 80%, e é legal a gente poder fazer esse bate-papo para poder mostrar como que foi essa sua jornada. Esse era um dos desafios que a gente tinha para você dentro da nossa mentoria, que era passar na prova 082 e na 083, que é o próximo passo agora. Sim, isso eu já estou bem preparado. Então é questão de tempo, cara, até para a gente poder planejar realmente os outros elementos até mais estratégicos ali com relação à sua carreira hoje, para esse ano aí, que, cara, promete, tem muita coisa, mesmo com 30 anos de experiência, cara, tá se atualizando, tá todo vapor. Parabéns, cara, pela sua dedicação, pelo seu empenho. É muito legal poder acompanhar a sua jornada mais de perto e ver realmente esse tipo de resultado. E com certeza é esse tipo de profissional que a área de tecnologia precisa. Profissionais que estão buscando estar atualizados, que estão tirando certificações, que estão mostrando para o mercado o quanto que a gente está realmente disposto a fazer o que precisa ser feito para poder crescer dentro da área de tecnologia. Então, conta comigo aí, Rogério. Suas palavras finais aí para a gente poder finalizar esse bate-papo. Bom, cara, eu de novo vou agradecer ao grupo que tem me ajudado bastante, do BLCM, o JP, você, Guilherme, o Ricardo, o Edson, o Hudson, né, mesmo os colegas do Davi. Vocês têm um grupo bem bacana
que um ajuda o outro, isso é muito importante, né? E sozinho, às vezes você não consegue nada, não, viu, cara? Às vezes você tem que estar unido. Daí às vezes consegue as coisas, tá? Porque se eu fosse me preparar sozinho, talvez até me preparasse, mas eu não iria me preparar tão bem como estou me preparando. Eu não estou vendo o seguinte, eu não estou me preparando para somente a prova, mas sim para me atualizar e prestar um serviço melhor para os meus clientes, né? Isso que é o principal. Muito bom, Rogério. Parabéns, cara. Conta Opa, comigo e vamos para o obrigado. próximo passo aí da 0ATT3, beleza? Tá Grande bom, abraço, meu opa, irmão. obrigado. Até mais aí, Valeu, até até mais, tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Finalizamos aí mais um podcast aí falando um pouquinho sobre as histórias aí de pessoas que fazem parte da nossa comunidade que estão sendo aprovadas na prova de OCP e uma das provas, né? O Rogério passou na prova 082, já está no caminho da 083, mostrando aí como foi os bastidores aí de como foi fazer essa prova, a preparação, os detalhes e tudo mais. Fiquem ligados, porque todas as semanas a gente está fazendo vídeos novos com o objetivo de ajudar profissionais na sua carreira na área de tecnologia a se desenvolver e a crescer. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados que praticamente todos os meses aí estão tendo novas pessoas aprovadas na nossa comunidade nessas certificações. Então, se você quer fazer parte de uma comunidade, deixar de estudar sozinho, fazer parte de uma comunidade que realmente está unida, compartilhando conhecimento e estudando juntos aí para essa prova de certificação e se atualizando, realmente a nossa comunidade consegue te ajudar bastante, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo. Valeu, tchau, tchau.